lá, pessoal. Esse é o primeiro dos vídeos que nós vamos fazer, né? Em relação às ações que a gente tem aqui na carteira para médio e longo prazo. E aí vamos falar de Tecem 3, uma empresa de acessórios, tá? Acessórios, tecidos e vestuários, tá? A empresa tem 78 milhões de ações no mercado. Os acionistas principais da empresa são Morgan Stanley, a Imeric Chalmé, que provavelmente é a pessoa física dono, Intrag DTVM, que é uma corretora, Joaquim Pedro André Ribeiro, que também é pessoa física, Hype Fundo de Investimentos e Ações em tesouraria, a empresa tem ações em tesouraria e 57% em free float. Tá? Aqui são os principais acionistas. A administração provavelmente tem gente da empresa que é do acionista majoritário que está no conselho, olha lá. Joaquim Pedro André Ribeiro, tá? Graduou-se em economia na Universidade de Harvard em 98, é uma empresa, um cara que já aparece há bem tempo no mercado, tá? Então vamos lá, aqui vocês podem procurar algumas informações a respeito dos diretores, né, da administração, tá? Fato relevante, apenas um em 2020, né, o último, né, dia 21/10, vamos ver aqui a renegociação da dívida, que é o que pegava, era o calcanhar de Aquiles da empresa, inclusive, tá? Vamos acessar aqui agora esse endividamento dela. Evolução, diante... A companhia obteve um alongamento da dívida de 119 milhões de reais, que passa a ter um prazo médio de vencimento de 4,3 anos. Não está auditado esse prazo, né, mas está aqui. Então a empresa ela simplesmente parcelou toda a dívida dela em 4,3 anos. Nós estamos falando aí de 120 milhões, né? Nós vamos pegar 12 com mais 4 meses ali, vai dar 51 meses praticamente. 2 milhões e 350 mil de dívida dividida, tá, cada mês, nesse período, tá? E aí a gente volta para cá, para a parte dos detalhes da empresa. A empresa hoje ela tem uma margem bruta muito grande, 47,3%, a margem EBITDA de 11,4%, um VPA de 3,98%, quer dizer o que, gente? Hoje o valor patrimonial da ação dividido pelo valor de mercado, né, o valor do patrimônio líquido dividido pelo valor de mercado é 3,98 o valor dela, tá? Então assim, é uma ação que tá descontada no mercado, 2,64 a cotação no fechamento de ontem. PL dela negativo, tá? Nós vamos identificar por quê, tá? O que seria o motivo do PL estar gerando, deve ser provavelmente falta de lucro. O valor da firma hoje é maior do que o valor de mercado, tá? E o que aconteceu foi que a empresa não tem dado lucro nos últimos períodos, como a gente tem visto aqui, mas com esse escalonamento de dívida, já reduziu bastante. Nós vamos ver aqui agora no gráfico, olha lá, ó. Olha os ativos da empresa tendo uma estabilizada, a dívida líquida da empresa praticamente quase abaixo do que era nos últimos trimestres, quase chegando aos 20 milhões. A dívida bruta da empresa e a dívida bruta de curto prazo, a dívida bruta de longo prazo aumentou um pouco, porque ela fez o rescalonamento em 2020, como está aqui, ó. E em 2021, a dívida bruta de curto prazo reduzindo, a dívida líquida também. O patrimônio líquido dela caiu e está se mantendo desde 2020, provavelmente ela vendeu algum ativo para liquidar parte da dívida. A receita líquida está aumentando desde lá para cá, as margens idem, o EBITDA, olha para vocês verem a diferença de 2020 para depois do rescalonamento da dívida, tá, pessoal? E aí a gente vê o resultado financeiro melhorando, os lucros e proventos, o lucro líquido aqui a empresa vem tentando melhorar desde 2020 para cá, e é isso que a gente espera nos próximos meses, tá? Principalmente essa demonstração de resultado que eu estava olhando aqui no RI da empresa vai ser hoje. O EBITDA da empresa e a depreciação está aumentando, mas o EBITDA também agora positivo, o CAPEX e a depreciação aqui embaixo não teve muito, devido a provavelmente a pandemia, como ele mexe com vestuário essa empresa, né? Provavelmente deve ter ficado parado durante um tempo ao longo da pandemia. Os estoques recebíveis caindo, também deve estar agora voltando e tendo uma redução desse estoque e desses recebíveis. O retorno sobre o capital investido e o retorno sobre o patrimônio líquido também interessantes. Tá? Agora nós vamos no RI da empresa e vamos puxar aqui o primeiro T de 2021, tá, gente? Vamos puxar aqui, vamos ver se vai abrir aqui agora.
Redução de participação acionária, a gente vai ver aqui, ó, em 6 de julho de 2021, o Morgan Stanley reduziu um pouco a participação, né? No fundo de investimento de crédito privado, investimento exterior, passaram a deter 9%, aí, peraí. Stanley caiu com investimento exterior, pensando aqui com muito luxo. Ainda assim, 9,8%, quase 10% desta empresa é do Morgan Stanley. Vamos ver aqui, esse é o terceiro T, não teve mais nenhum comunicado. Hoje sai o resultado, tá, gente? É o final do pregão. Né? Amanhã, teleconferências e a gente vai baixar. Vamos ver se vai ter alguma coisa do segundo T aqui. Provavelmente não vai ter nada não, mas vamos ver. Não está aparecendo. Provavelmente são algum tipo de arquivo que eu não consigo abrir. Peraí. É um arquivo que eu não consigo abrir no meu computador, tá, pessoal? Eu tenho que comprar isso aqui agora. Vamos pegar o seguinte. Mas vamos tentar abrir do modo mais rápido. Então, vamos ver aqui no Bovespa, fica mais fácil. A gente vem aqui na Bovespa. Tec 3. Não tem nada, a gente vai ter que puxar. Aliás, perdão, tá, gente? Não tem nada a ver com isso aqui, peraí. Tec 3. Informações relevantes. Vamos aguardar aqui para abrir, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no período. Vamos pegar aqui, ó, do último mês para cá, só para desencargo de consciência. Aquisição de participação acionária. Alteração de endereço da companhia. Posição consolidada. Vamos ver aqui quem foi que adquiriu no dia 12/7/2021. Né? Vamos ver. Na verdade, isso aqui, ó, não foi redução, foi aquisição. O Morgan Stanley adquiriu mais 10, foi para quase 10% de participação acionária na empresa. Interessante. Hein? Interessante. Vamos procurar aqui agora os resultados. Vamos lá. Vamos ver se no site da empresa fica mais fácil. Engraçado, central de resultado, perdão. Vamos lá. Olha lá para vocês verem em relação ao primeiro T de 2020, né, o primeiro T de 2021. Teve uma queda da receita, a receita líquida dela melhorou, mas a queda da receita bruta foi um pouco diferente do que era no primeiro T, né? Vamos colocar aqui os destaques. A receita líquida, crescimento de 3,5%, 3,6%. Lucro bruto com crescimento de 23,6%, expansão de 7,9% na margem EBITDA da empresa, tá? Devido às ações de reestruturação e preservação de caixa. Olha lá, ó, isso aqui é o endividamento da empresa. Olha a redução aqui, ó, do SGA. O EBITDA ajustado, melhor performance do primeiro trimestre desde 2016, um baita EBITDA no primeiro trimestre, endividamento líquido de 31 milhões e caixa de 105 milhões no primeiro T. Ou seja, o endividamento líquido dela é 3 vezes menor do que ela tem de caixa, tá, pessoal? Então foi excepcional o resultado do primeiro trimestre, o que já dá uma margem para a gente nos próximos trimestres, tá? Vamos puxar aqui. A venda de produtos teve uma leve redução, né? Assistência técnica também, receita bruta dela ainda assim não ficou tão longe. A margem dela, que é a análise geral, foi que as vendas de relógio, olha lá, ó, apresentaram uma queda de 3,2%, tá, das receitas,
Volume de relógios vendidos no trimestre totalizou 278 mil, representando uma queda de 279. A empresa, mesmo vendendo menos, conseguiu ter uma melhora na sua margem operacional, muito devido ao rescalonamento da dívida que ela teve. Tá? E agora basta para a empresa, na minha concepção, apenas o mercado se reaquecer e ela buscar novos nichos de mercado, que eu acho, muito provavelmente, essa empresa passa a dar um lucro bastante alto em relação aos últimos trimestres. Tá? O preço médio atingiu R$ 174,00 no primeiro trimestre, ou seja, o preço médio de um produto dela, R$ 174,00 que ela vem tendo nos últimos trimestres. Tá? Esse é o preço médio de cada produto. Vamos ver aqui a análise de venda de relógio por canal de distribuição. Vem tendo melhorias significativas na venda de outros revendedores, ou seja, canais de varejo, canais de mídia, enfim, que não são lojas próprias, e é o que todo mercado não só de moda e vestuário, como acessório também está migrando, né? Vamos ver aqui agora sobre varejo. A receita líquida foi um pouco abaixo, a receita bruta, perdão, foi um pouco abaixo do ano passado. O ajuste a valor presente da receita teve essa variável negativa aqui, né? Imposto sobre vendas teve uma queda, o ajuste de valor presente sobre impostos também. O lucro bruto da empresa, 21,2 milhões, comparado com 17 milhões. O lucro bruto foi muito maior do que tinha no último trimestre, havia tido no último trimestre. Tá? Companhia, recuperação, rentabilidade e eficiência. O que é isso, gente? O aumento da margem que nós falamos agora, tá? E a margem bruta de produto com custos médios pós-vendidos pela terceirização da rede, ou seja, as vendas dela em outros canais que não sejam lojas próprias, estão trazendo resultado para a empresa. E aí, além disso, soma-se isso o benefício fiscal do ICMS aprovado para o ano de 2021. O efeito fiscal, benefício fiscal do trimestre foi de 2,9 milhões aproximadamente. Tá? Olha o crescimento da margem bruta, saindo de 41% no primeiro trimestre para 48% em 2020. Ó. No primeiro trimestre de 2020 para 48% no primeiro trimestre de 2021. Um salto na margem dela. Despesas com vendas e administrativas reduziu bastante, olha lá. Isso tudo, tá? Devido a uma gestão operacional muito melhorada e também a gestão da dívida da empresa lá em 2020, lembre-se disso. Vamos lá. Teve um aumento na despesa operacional líquida, isso provavelmente por conta do aumento nas vendas, né? Somente por terceiros, provavelmente deve ser alguma comissão ou algo parecido. A companhia apresentou um crescimento de 3 milhões no EBITDA, passando de 2 milhões negativos no primeiro trimestre de 2020 para 1 milhão e 300 no primeiro TRI de 2021. É isso que a gente tem que olhar, gente. 3 milhões e meio a diferença, porque isso aqui era negativo antes. Tá? Buscando maior rentabilidade, recuperação de margem bruta, eficiência da despesa e antecipação de medidas estruturais mapeadas no plano de turnaround antecipados ao longo de 2020. O que foi? O rescalonamento da dívida. Tá? Os ajustes feitos no EBITDA ajustado no primeiro TRI referem-se a imposto sobre previsão de estoque obsoleto no valor de 0,4 milhões. Tá? Resultado operacional no valor de 0,7. Então vamos lá. O lucro líquido foi menor? Claro que foi. Despesa com amortização também foi melhor. Depreciação e amortização. Resultado financeiro ainda assim menos pior do que foi o ano passado. Tá? E os impostos aqui um pouco maiores. Vamos lá. O EBITDA que era negativo passa a ser positivo, excelente, tá? Olha aqui para vocês verem, 13 milhões a mais de EBITDA que a empresa fez, né? Resultado líquido, né? Lucro negativo de 4,2 milhões, resultado 3 milhões melhor. Aqui, ó, no trimestre a companhia registrou lucro líquido negativo de 4,2 milhões. Resultado 3,4 milhões melhor que o primeiro trimestre de 2020, ou seja, comparação ano a ano, foi excepcional o resultado para esse 2021, lembrando que 2020 inteiro a gente passou com pandemia, e o resultado do primeiro TRI de 2020 não refletia tanto o resultado como deveria estar refletindo, porque no primeiro TRI de 2020 a empresa estava operacional, porque tinham lojas abertas, a coronavírus ainda não estava atacando o mercado como está, e a empresa lucrou muito menos. O que a empresa fez ao longo desse período? Ela se reajustou sua base operacional e principalmente rescalonou suas dívidas, tá? A companhia foi impactada pela queda de vendas, aumento de margem bruta, redução de despesas e impacto cambial menor que o primeiro trimestre de 2020.
ela teve queda nas vendas. Imagina a hora que o mercado voltar, tá, gente? O lucro antes, aquela aqui que você vê, isso aqui foi um baita prejuízo de 25 milhões, olha o prejuízo como caiu. Tá? E olha o caixa, gente, 200% de caixa, né? Aumento a redução do caixa, olha lá, o caixa estava negativo, olha para quanto que veio aqui agora. Tá? Ajuste que não afeta o caixa, somou 9 milhões, tá? Essa mesma movimentação não é relevante sobre amortização e depreciação, isso está dentro do balanço. Atividades operacionais da empresa, a companhia gerou 225,7 milhões de atividades operacionais. As principais movimentações do trimestre foram 14 milhões pelo aumento de estoque, geração de 31 milhões pela redução de contas a receber e geração de 9 milhões na conta de fornecedores e outras a pagar. Vamos lá. As atividades resultaram no aumento de 29,2 milhões no final do primeiro trimestre no caixa, tá, gente? Somados a 65 milhões, o resultado foi de 94 milhões, que já tinha no caixa antes disso. Então foi excepcional esse resultado dentro do caixa da empresa, tá? Capital de giro vem aumentando, né? Como a gente está vendo aqui, está aumentando os dias, né? Então o capital de giro da companhia totalizou 164 milhões, representando 322 dias. E igual período anterior, o capital de giro somava 187 dias, ou seja, ela tem capital aí para sobreviver, né? Sem base operacional por 322 dias aí, pelas despesas que a empresa tem, tá? Tô lendo aqui, tá, gente? Olha que interessante aqui, ó. O grupo Técnicos encerrou o primeiro trimestre com dívida líquida de 31 milhões, com queda de 30 milhões ante a posição do primeiro trimestre e com queda de 29 milhões comparado ao quarto trimestre de 2020. Então reduziu bastante a dívida líquida da empresa, entendeu? Aqui, ó. A dívida bruta, porque parcelou a dívida, né? Num prazo maior, então a dívida bruta tende a aumentar em relação à dívida líquida, tá, pessoal? Ó, vamos ver aqui, a dívida bruta um aumento e a dívida líquida, né, versus o caixa, bem ajustado agora, tá? O lucro bruto da empresa foi maior do que no primeiro trimestre de 2020, o lucro operacional muito melhor, o lucro antes dos impostos excelente. Então a empresa lucrou, tecnicamente falando, tá? Qual que é a base de dívida da empresa? Empréstimo, fornecedor, impostos a pagar. O que mais afeta a empresa aqui, ó, são os empréstimos e fornecedores, tá? Que reduziram bastante, inclusive, de passagem, tá? E as outras contas a pagar, que aqui teve um aumento, essa aqui foi os salários também, provavelmente, não, teve uma queda, está razoável também. Os empréstimos aqui, que realmente são os maiores, de onde sai o maior dispêndio de capital da empresa, tá? E aqui nós vamos para o capital social, patrimônio líquido, o capital social normal, ações e tesouraria continua aqui, gasto com emissão de ações aqui também normalmente, tá? Então o que teve foi a reserva de lucros, que teve uma queda, ok? E o ajuste de valor patrimonial, que teve uma redução também no ajuste patrimonial, tá? O total do patrimônio líquido no final era 17 milhões negativo, caiu para 4 milhões apenas negativo, ou seja, de 677 milhões, o valor passivo do patrimônio líquido caiu para 603,666. Tá? Um resultado extremamente interessante para a empresa, na minha concepção. Então, beleza, estamos olhando isso aqui, agora vamos voltar novamente aqui e vamos fazer o seguinte, vamos ver os pares dela. Lembre-se desses números aqui, gente. Vamos pelo patrimônio líquido, tá? E vamos ver se a empresa tem lucro e a quantidade de ações. Vamos ver os rivais dela. Hoje ela tem de rivais a Mundial, né? A Mundial hoje ela tem 2.480.000 ações, patrimônio líquido negativo para a empresa, o valor de mercado é metade do valor da firma, então não tem como comparar, em que pese ela ter tido lucro nos últimos trimestres, mas ainda assim o patrimônio é negativo, tá? Provavelmente alguns resultados negativos nos últimos trimestres. Então, se a gente for analisar o VPA da Mundial, ainda totalmente fora de contexto, e o PL, 34 anos ainda que você teria o seu retorno do capital se fosse investir numa empresa dessa. Aqui está menos 14, né? Muito devido ao endividamento da empresa, tá? E os resultados negativos anteriores.
Vamos pegar aqui a Viva 3, a Vivara, 236 milhões de ações, o patrimônio líquido de 1 bilhão 175, olha o valor de mercado, 7 vezes o patrimônio líquido, olha o lucro líquido dela, 131 milhões, 3 milhões 912. Vamos colocar a seguinte situação, Tecnos consegue neste trimestre dar lucro aqui, nessa caixa, né? E melhorar o seu individual, o seu prejuízo nessa região aqui, ó. Vamos calcular, o mercado paga hoje na Vivara 7 vezes o patrimônio líquido dela, ok? VPA de Vivara, 4,98. Olha quanto que Vivara está em bolsa hoje, ó, 30,50. Então vamos pegar Tecnos, 7 vezes o patrimônio líquido dela, 312 milhões, o patrimônio líquido positivo, vezes 7 daria 2 bilhões e 100 milhões. Dividido por 78.506, daria R$ 26,00 o preço de uma ação da Tecnos, né? O mercado interpretando que a empresa está fazendo o seu processo de turnaround e os lucros estão aparecendo. Lembrando que qualquer paulada no lucro, que é o que eu espero para esse segundo trimestre com as vendas de terceiros, né, quando ele coloca, por exemplo, tem um fornecedor, tem alguém com a loja, tem o site que eu posso anunciar meus produtos, se esse resultado for positivo, que essa linha fica positiva, e aí podem ter certeza, meus amigos, o mercado passa a olhar para essa empresa com olhares diferentes, tá? Então, este é o drive para a nossa empresa, né? Tecnos é onde nós estamos aí hoje aportando valores, tá? Tecno 3, graficamente aqui, ó, 2,73 neste momento, tá recuando nesse momento nos 60 minutos, tá? Uma queda aqui em relação à sua máxima da abertura de hoje às 10 horas. O maior comprador hoje deste papel aqui, ó, vamos puxar aqui. O maior comprador hoje é a Necton, 780 mil ações a 2,74, está exatamente no preço dela. Tá? Ela é uma das maiores vendedoras, mas o saldo net é positivo. Credit Suisse comprou 213 mil e o UBS 204 mil ações. Nenhum deles está com saldo negativo, tá? Na parte compradora. Então é muito interessante isso. Hoje sai o resultado da empresa, vamos acompanhar. O gráfico diário é um pivô que está fazendo, tá? Pivô de alta, tentando romper para ir embora. O gráfico semanal também tentando romper uma região de fundo, onde corrigiu durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas, tá? Essa é a sexta semana. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Perdão, esse foi o topo, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta semana ela teve também o mesmo resultado, ela paulada. A gente espera que essa semana possa fazer preço, afinal de contas amanhã sai o resultado, né? Aqui eu coloquei até uma brincadeira aqui, porque nós fizemos a compra neste fundo. O gráfico mensal da empresa está tentando realizar um bull trap no mensal, que seria anular toda essa barra de queda do mês passado. O que, se realizado, nós projetamos o Fibonacci, pode levar essa ação exatamente para essa região de 5,66, 5,33, tá? Inicialmente, um upside de 96%. O gráfico anual tentando continuar o movimento de engolfo do ano passado, depois de uma queda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo ano. Por Fibonacci, também vale a pena a gente ficar de olho, tá? Para uma possível correção. Então, Tecnos segue sendo agora a primeira dos nossos cases de investimento para médio e longo prazo. Eu vou deixar com vocês, mandar o vídeo aí no grupo, tá? E depois disponibilizar ele ao público. Grande abraço, fiquem com Deus, vamos que vamos. Hoje é dia 12/8/2021, às 14h34. Um abraço, tchau, tchau.